Boa tarde, Alexandre. Estamos de regresso então ao Combate Blogs, que teve de férias e que regressa agora preparado para falar sobre a rentrée política. Aproveito desde já para saudar os assinantes da MEU. É a primeira vez que o Combate Blogs aparece no seu ecrã. A MEU que passou a transmitir a TV 24 esta semana. Nós temos aqui em estúdio os combatentes. Eu aviso desde já que o Combate Blogs é um espaço assumidamente irreverente e independente que tenta dar voz à blogosfera. Em estúdio temos então os combatentes Rodrigo Moita de Deus, ele que escreve no blog 31 da Armada, o Tomás Vasques, que escreve no Hoje há Conquilhas, o Miguel Morgado, que é também conhecido por escrever no Cachimbo de Magritte, e também o Nuno Ramos de Almeida, do blog 5 Dias. Foram vários e muito interessantes os temas a marcar a atualidade esta semana, desde os protestos em Moçambique ao processo Casa Pia, passando pela rentrée política e a retirada das tropas americanas, tropas de combate americanas do Iraque. Mas no Combate Blogs deste domingo vamos concentrar os comentários nestes últimos dois temas e começamos desde já pelo regresso em força da atividade política. Ainda há pouco vimos o encerramento da Festa do Avante e em estúdio temos duas pessoas que podem falar com grande conhecimento de causa sobre precisamente a Festa do Avante e também a Universidade de Verão. O Rodrigo Moita de Deus, que foi um dos convidados da Universidade de Verão do PSD, e o Nuno Ramos de Almeida, que esteve presente ontem na Festa do Avante. E pelo que sei, Rodrigo, tu também estiveste presente na Festa do Avante. Eu também fui à Festa do Avante, portanto este verão consegui fazer a Universidade de Verão, é uma tradição. É um roteiro de festivais. É um roteiro de festivais, a seguir fui para a Festa do Avante, falhei aquele comício magnífico em Matosinhos do engenheiro José Sócrates, mas infelizmente não houve presidente distrital nenhum que me tentasse regimentar. Só para dizer que no ecrã estamos a ver a presença temos a foto disponível de uma comunicação na Universidade de Verão, chamada Falar Claro. Exatamente. Vemos Rodrigo Moita de Deus ao centro, aliado por, pelo menos, Carlos Coelho. Exatamente. E Pedro Rodrigues, o presidente da Associação. Exatamente. O que é que falaste? Eu estava a explicar que só me faltou mesmo ir a Matosinhos assistir ao discurso do engenheiro José Sócrates, mas também não perdi nada. Confesso, o concerto ontem do Pedro Brunhosa na Festa do Avante foi, enfim, ao nível... Fez um comprovativo. Tenho. Eu trouxe a minha EP, que foi, aliás, eu gostava de mostrar isto para a Câmara. A EP é a entrada permanente, para quem não sabe, para quem não domina estas coisas do socialismo, é assim o bilhete premium dos bilhetes que era a empresa pública da Festa do Avante, que fui comprar à sede nacional do PCP. Eles ficaram um pouco surpreendidos quando me viram lá na entrada. E depois, na entrada da própria Festa do Avante, o porteiro ficou a olhar para mim como quem diz: o senhor não pertence aqui, isto não estamos em Cascais, há cinco é para Cascais, há 2 é para o Seixal. Presumo que não levavas uma t-shirt do Che Guevara. Não, mas comprei um Arafat, que era já um sonho antigo, porque estava absolutamente fascinado com a quantidade de pessoas que levava. Agora, um pouco mais a sério, eu achava que a Festa do Avante era uma festa popular, é também uma festa popular, é também um festival de artes e de cultura, porque é inevitavelmente isso também. Tem uma parte muito importante de política. Aliás, eu consegui assistir a um dos debates, um fórum com o PC turco e com o PC líbio, que é uma coisa verdadeiramente fascinante. Não estou a ser irónico, é mesmo fascinante. E depois o que mais me surpreendeu, estava aliás a comentar isso contigo, Filipe, há pouco, foi no final do concerto, quando passa a música que o Nuno Ramos de Almeida mencionou, o nome Carvalheza. A música é hino da Festa do Avante, repara-se que toda a gente começa aos pulos, portanto, sim, aquela gente é toda comunista, que é uma coisa absolutamente extraordinária. E eu aproveito para dizer, para quem não conhece Combate Blogs, poderá não estar surpreendido com este manifesto, porque o Rodrigo Moita de Deus é assumidamente de direita, aliás, ele é monárquico, e esteve presente na Festa do Avante e ficou deslumbrado. Para quem nos vê, acho que a surpresa é grande. Em relação ao Nuno, há aqui o Nuno não esconde, não quer dizer que seja comunista, mas não esconde que é de esquerda, e aliás a sua t-shirt também revela alguma irreverência nesse sentido. Eu também tenho uma foto do Nuno Ramos de Almeida, ele que... não esconde, aliás, ele colocou esta foto no seu blog, no 5 Dias. O Nuno aparece ao centro, não se vê definitivamente bem, mas vê-se ali uma bandeira da Coreia do Norte e ali é o elenco do 5 Dias, pelo que sei. Não, é parte do elenco do 5 Dias, mas tem uma explicação rápida. Nós sabíamos da ida do
do Rodrigo Moita de Deus à Festa do Avante e quisemos colocar-nos num único sítio que tinha características monárquicas, para conseguir aproximar o Rodrigo Moita de Deus da Festa do Avante e poder vir a recrutá-lo no futuro, ele abrir os olhos. A nossa ideia é no próximo ano, porque daqui o único que não foi à Festa do Avante, ou que nunca foi à Festa do Avante, é o Miguel Morgado, é conseguir vesti-lo de pioneiro e levá-lo à próxima Festa do Avante. Acho que vai ser um acontecimento e vai ser uma revelação. Vai haver, aliás, um antes e um depois desse acontecimento. Tomás, nós não vamos, aliás, nós estivemos a acompanhar com muito pormenor a comunicação e o discurso de Jerónimo de Sousa, mas talvez o que nos interessa já agora para fazermos a ponto para o comentário, em que é que se traduz esta Festa do Avante? Há, de facto, como dizia o Rodrigo, muito fervor e muito apoio. Há muita gente que vai a uma festa que, tal como diz o slogan, não há festa como esta, pelo menos como festa. É uma festa diferente. E até o envolvimento político que existe, há também um lado lúdico muito grande. Como é que vês todo este fenómeno? Não, é uma festa importante, mas em primeiro lugar há aqui uma energia militante muito significativa. A Festa do Avante, a Universidade de Verão. Eu não fui a Matosinhos. Não foste a Matosinhos. Ok, desde já. Nós compreendemos, Tomás. Não fui a Matosinhos. Mas, não, a Festa do Avante é desde o primeiro ano que se realiza, na altura, no Alto da Ajuda, uma festa com bastante significado. Foi na FIL, na Junqueira. Exatamente. Na Junqueira, no segundo ano. Não, no segundo ano é ali ao pé do Estádio Nacional, dos terrenos do Estádio Nacional, depois então, foi para o Alto da Ajuda. Ajuda. Uma festa do Avante foi no Alto da Ajuda. Sim, foi em 82, acho eu. E depois ainda foi a Louros e só depois para a Quinta da Talaia. É uma festa é significativa do ponto de vista político e do ponto de vista cultural também. Do ponto de vista das relações internacionais que o Partido Comunista Português mantém com os diversos partidos comunistas da Europa e de todo o mundo, e é uma festa com bastante significado que nenhum outro partido consegue realizar. Ou nunca se propôs realizar. Em Portugal, aliás, entre nós. Não é possível. Eu tenho ideia daquilo que vi ontem. Todos nós vemos aquelas reportagens dos construtores da festa e exatamente aquelas reportagens todas, mas estar lá, ver aquilo, aquela militância, aquele fervor, eu vou dizer uma coisa quase clubístico ou religioso. Sim. É impressionante. Religioso. Impressionante. Estás a pôr mal disposto o Miguel. Sim, eu estava a olhar para o Miguel e eu acho que ele está incrédulo. Mas ele vai perceber para o ano. Não é? Miguel, eu gostava de ter também a tua opinião sobre isto. Sobre a Festa do Avante? Não, sobre este fenómeno. Não, sobre este fenómeno. Sobre coisas que não vai. Sobre este fenómeno, porque acaba por ser um fenómeno diferente, não é? Em termos políticos. Eu não tenho muito a dizer sobre a Festa do Avante. O que me ocorre dizer é que, e lamento aqui destruir o consenso, que é muito português em torno destas coisas, eu olho para a vitalidade da Festa do Avante, que é indesmentível, como um reflexo da história política portuguesa, um reflexo triste da história portuguesa, e, em parte, um sintoma de porque é que Portugal está na situação em que está. Lamento, eu não tenho outra perspectiva sobre o assunto que não esta, desde os símbolos políticos que são usados na Festa do Avante, à substância da retórica política, aos motivos políticos que levam a toda aquela gente a estar unida naquele sentido comunitário. Eu repudio tudo isso, por isso não posso agora também fazer aquilo que... É o quê? É um sinal de liberdade claro, e democracia. Eu não quero impedir as pessoas de se encontrarem. Agora, se me perguntarem qual é a minha opinião sobre aquilo, esta é. Deixa-me só dizer uma coisa, que é, passando à discussão séria, eu acho que a Festa do Avante, ao contrário que o Rodrigo diz simpaticamente, não é apenas uma manifestação política, é uma manifestação popular que tem uma tradição política. É óbvio que em Portugal, dadas as circunstâncias de termos tido uma ditadura de extrema-direita durante 48 anos e o Partido Comunista ter sido uma força importante nesse combate, existe uma alteração, mas existem, em regra geral, em todos os países da Europa, existem festas ligadas a partidos próximos dos partidos comunistas. Aliás, o modelo da festa é a festa do l'Humanité, é a festa do l'Humanité e também a festa do l'Unità, que hoje será, já não tem nada a ver com os comunistas, mas é esse o modelo da festa, que é a junção daquilo que é a atividade política e discussão política com uma festa popular e com uma manifestação popular. E esse é aquilo que... E representa, de algum modo, o abandono das revoluções e das ditaduras do proletariado e a integração no sistema. Tomás, a Festa do Avante? A Festa do Avante não, mas...
Eu, por acaso, nunca olharia para a festa do Avante como uma cedência ao social burguês. A teoria do Tomás Vasques é que se beber, não faça ditaduras propagandas. Mas reparem numa coisa, não querendo dar razão ao Miguel, mas reparem numa coisa absolutamente extraordinária, que é nós passeávamos pelos stands, no stand do Alentejo, e terás reparado nisso, Filipe, certamente. Sim, eu também estive presente. Falava sobre a reforma agrária. Mas foste-nos vigiar, foi o que disseste. Está como observador. 35 anos depois, continuava-se a falar sobre a reforma agrária e a tecer-se elogios à reforma agrária. Coisa é que hoje nostalgia. Grande painel, há muita nostalgia. Há muito aquela sensação de... Manter vivo Rodrigo, mas os 2 anos de 74 e 75. Exatamente. É só isso, mais nada. É só... Eu não estou nada de acordo É como quem tem a fotografia dos avós em casa pendurados no quarto. E tem graça do ponto de vista museológico. Exatamente. Tem muita graça do ponto de vista museológico. Por isso corresponde ao que eu disse há pouco. Corresponde ao que eu disse há pouco, aquilo representa, de certo modo, a integração no sistema. Já estamos, Miguel, tu minaste isto, sobre o consenso já começa a assim. quebrar-se. A ideia de haver emprego ou de haver uma reforma agrária tem substrato da realidade. É que existe uma desigualdade do ponto de vista do campo, da exploração da terra, e que existem situações sociais que são situações gritantes. E passando diretamente para o discurso do Jerónimo de Sousa, que eu, enfim, ouvi com mais atenção que vocês, acho que há 3 pontos importantes que eu gostava de sublinhar. É um discurso longo, tradicionalmente da Festa do Avante, que não são discursos, enfim, formatados para a comunicação social, como o Rodrigo faria, melhorar em termos de comunicação do discurso, mas há 3 pontos que eu acho que são bastante importantes. Um deles é a questão de que a crise económica está a ser utilizada pelos governos e, digamos, pela direita para fazer uma contra-reforma social no espaço europeu e a destruição de um conjunto de condições sociais que foram lá conquistadas durante muitos anos pelas sociedades e pelas populações em relação à sua vida. E a segunda questão, que eu acho importante, até porque estamos em Semana de Casa Pia, que é um discurso da defesa da separação dos poderes entre a justiça e a política. Eu ouvi no outro dia o advogado Dr. Sócrates, engenheiro Sócrates, Proença de Carvalho, que dizia que os políticos tinham que se interessar sobre a justiça e o Procurador-Geral da República tinha que ser responsável sobre os processos e que a política devia controlar a forma como a justiça funciona. E, portanto, o Jerónimo de Sousa vem afirmar que para haver uma democracia tem que haver uma separação nítida de poderes para garantir uma justiça que não seja uma justiça manipulável pelos poderosos. E o terceiro aspecto é o aspecto das presidenciais, da afirmação de um candidato que, pelos vistos, ontem Francisco Lopes foi dizer que é um candidato para mobilizar uma parte da sociedade portuguesa para garantir que haja uma segunda volta nas presidenciais, coisa que me parece difícil, mas que é a tentativa disso. Portanto... Eu queria fazer a ponta em relação ao resto da rentrée política, porque, como foi referido pelo Rodrigo, ou também houve ontem um comício do Partido Socialista em Matosinhos e também a Universidade de Verão do PSD. Sei que, uma vez que estiveste presente, e falando a sério, como é que pode ser aproveitado todo aquele núcleo da Universidade de Verão? É aproveitado só dentro do partido, mas é um espaço importante para a divulgação da mensagem do partido para o exterior? Não é tão pensado na divulgação da mensagem do partido para o exterior. Não é essa a prioridade. A Universidade de Verão é uma criação, tem 8 anos, se não me engano, é das poucas coisas que tão longas na história do PSD, portanto já atravessou uma série de lideranças. Não atravessou o Dr. Menezes, porque ele caiu antes do verão. Portanto, não teria havido a Universidade de Verão, tenho quase certeza disso. A Universidade de Verão, para quem não sabe como é que funciona, alunos candidatam-se, ou jovens candidatam-se a ter mais ou menos entre os 15 e os 25 anos candidatam-se. A Universidade de Verão são selecionados 100 e durante uma semana inteira estão, de facto, a trabalhar. É um regime muito intenso, eles têm aulas de manhã, têm aulas à tarde, têm as conferências à noite e serve sobretudo para, eu vou utilizar aqui uma expressão, harmonizar a linha doutrinária do partido. E, sobretudo, fazer formação de novos quadros. Começamos a ver, hoje em dia, resultados disso mesmo. Ou seja, já há uma série de participantes na vida política interna do partido que já passaram pela Universidade de Verão, que não deixa de ser um fenómeno bastante curioso. Passaram várias pessoas, até não só do quadrante do PSD. Sim. Isso é assumido
É para que haja contraditório. Isso, aliás, faz parte Guilherme Oliveira Martins, por exemplo, esteve presente. parte... Aliás, apesar de ter sido, já, na sua juventude, ter sido da JSC. Foi um dos fundadores da JSC. Exatamente. Portanto, não quer dizer nada, porque o próprio José Sócrates... Estamos agora a falar de pessoas fora do partido, portanto não estava a perceber a relação entre o Guilherme Oliveira Martins. Não, porque foi governante do PS, mas independente. Acontece, sim, acontece. Sim. E, aliás, é Presidente do Tribunal de Contas. Mas tenta-se fazer isso e tenta-se também, sobretudo, trazer pessoas fora da vida política ativa dentro do partido. É uma linha que o Carlos Coelho, que o deputado Carlos Coelho impôs na Universidade de Verão. É uma linha que dá resultados. Portanto, há uma série de pessoas que não têm filiação com o PSD e que se disponibilizam para lá ir e dá trabalho, não é? Estados gerais dos pequeninos. Melhor do que isso, de facto é formação política, que é uma coisa que faz falta, porque senão a política passa a ser a luta na secção, não é? Os brancos contra os cor-de-rosa, e depois a certa altura já ninguém sabe porque é que está a discutir, porque é que eles não se falam. Não é? Parece aquelas conversas entre o Narciso Miranda e o outro senhor do lado de Matosinhos. Nós não percebemos qual é a diferença doutrinária entre os dois. Não há. Há uma questão de ego, não é? Que não cabem os dois na mesma sala, e portanto o Guilherme não sei o quê e o Narciso não se dão e depois zangam-se. E a política fica feia, fica endogâmica. E anualmente com a Universidade de Verão resolve os problemas. Não só com a Universidade de Verão, mas também com a Universidade de Verão. Como diria Confúcio, todas as viagens, mesmo a mais longa, começa com um pequeno passo. Muito bem, passamos então para outra esfera. Citar Confúcio é a influência da festa do Avante. É só surpresas, este combate de blogs. Miguel, olhando um pouco... Não há muitos dados nesta rentrée política para já. Pronto, acho que os motores dos partidos vão aquecendo, mas a questão da Constituição voltou a ser falada. Aliás, Pedro Passos Coelho falou nisso. Falou até que é quase uma areia para os olhos das pessoas. Que expectativas tens para esta quase reativar da atividade política depois deste tempo de paragem? Eu acho que os eleitores, os cidadãos em geral, têm que ter expectativas muito elevadas relativamente a todos os partidos, porque nós vamos ter um ano muito difícil, se quisermos começar o ano agora em outubro. Podemos dizer que este, começando agora, já é um ano que já tem as presidenciais, portanto. Exatamente, tem as presidenciais, mas primeiro tem o orçamento, a discussão do orçamento que vai ser muito importante, depois tem as presidenciais e depois tem aquele grande ponto de interrogação que paira sobre a história do nosso país. Nós não sabemos se vamos ter uma crise financeira, se vamos ter uma ruptura das finanças do Estado, se vamos ter a falência de uma instituição no setor privado importante. Não sabemos nada disso. O que eu estive a ouvir o discurso do Pedro Passos Coelho, parece-me que ele diz ali duas ou três coisas que se expôs de uma maneira muito clara e, a meu ver, até devia ter feito aquilo há mais tempo. Falou sobre a questão do orçamento, em que, no fundo, declarou qual era a posição de princípio do PSD e acho que fez muito bem, a maneira como colocou as coisas relativamente à despesa do Estado, que o PSD não é uma muleta do PS e que por isso teria de agir em conformidade e daí não perceber as razões que levam as pessoas a questionar agora estas ameaças, como se tem chamado, que o PSD formulou ao longo do mês de agosto. Ao mesmo tempo, fez uma coisa que já se devia ter feito há mais tempo, relativamente a esta questão das deduções fiscais, que me parece muito importante. Quer dizer, nós temos um Primeiro-Ministro que, no espaço de 11 meses... O Primeiro-Ministro, é preciso recordar que na campanha para as legislativas em 2009 fez um único brilharete nessa campanha. Foi o debate com Francisco Louçã. E o ponto mais ilustrativo, o momento mais ilustrativo desse brilharete foi quando José Sócrates, diante de Francisco Louçã, apareceu como o defensor da classe média. A propósito de que questão? Uma questão muito concreta, das deduções fiscais. Francisco Louçã é contra as deduções fiscais e José Sócrates, na altura, disse não, você quer assassinar a classe média e por isso eu, protetor da classe média, não alinho nestes projetos revolucionários que você tem, por isso nós mantemos isso. 11 meses envolvidos, tudo isso mudou. Então a conclusão que nós temos que tirar é que ou José Sócrates não estava a dizer aquilo que realmente acreditava diante de Francisco Louçã e por isso foi oportunista, ou então o assassino da classe média agora é ele. E eu acho que o Pedro Passos Coelho fez isso e fez bem. E para além disso, para terminar, fez também um apontamento muito importante relativamente a esta questão da proposta de revisão constitucional. Independentemente dos méritos desta proposta de revisão constitucional e a maneira como ela foi comunicada, foi de um modo totalmente caótico, isso não jogou nada a favor do PSD. Mas Pedro Passos Coelho disse aquilo que devia ter dito desde o início. Que esta proposta de revisão constitucional tem um único objetivo, tornar a Constituição aberta. Tornar a Constituição tão neutra quanto possível dos diferentes programas partidários que vão a votos nas eleições. E realmente esse é o objetivo de se ter uma Constituição política, não é o outro. E o Pedro Passos Coelho já devia ter feito isso há mais tempo, mas fez agora e fez muito bem. No dia anterior, ou ontem mesmo, houve então José Sócrates que falou em Matosinhos e, tal como podemos ver no público,
diz que o Orçamento de Estado não pode ser pretexto para abrir uma crise. O que é que achas sobre isto, Tomás? Bom, A discussão sobre o Orçamento de Estado vai ser algo que vai marcar a atualidade nos próximos tempos. sim, vai marcar a agenda política, mas, em primeiro lugar, eu penso que entre os dois principais partidos, quer o PS, quer o PSD, há um déficit de debate e discussão política. Essa era permitida através da proposta da revisão constitucional apresentada há 2 meses atrás, há mês e meio, 2 meses atrás, pelo PSD. Aí permitia uma discussão política e ideológica mais viva do que a que acontece agora, que é quase nula. Mas o PSD retirou a sua proposta de Constituição, meteu-a debaixo do tapete e agora só está na defensiva a dizer que já vai rever as razões atendíveis em vez de justa causa, que quando quis retirar o tendencialmente gratuito do sistema de saúde era para proteger mais os cidadãos mais desprotegidos e não. Portanto, e isso não permite, de facto, diz que é o PSD que defende mais o Estado Social que o PS. Portanto, isto não permite, de facto, a discussão política e o debate político. Agora, passando ao segundo ponto, eu penso que a estabilidade política que José Sócrates em Matosinhos evocou a propósito do Orçamento de Estado não é um bem em si. Há situações em que, para passarmos para uma melhor situação, é preciso instabilidade política. Portanto, ele em si não é um bem. A estabilidade política. Creio é que, neste momento, primeiro, por motivos constitucionais, o Presidente da República, o Sr. Presidente da República não pode está inibido de dissolver a Assembleia da República. Por outro lado, não é seguro, e creio que os portugueses sabem que eleições imediatas, a propósito de uma não aprovação do Orçamento de Estado, produzam resultados eleitorais diferentes ou substancialmente diferentes daqueles que existem. Terceiro, inevitavelmente, isso percebe-se no discurso, quer do secretário-geral do Partido Socialista, quer do presidente do PSD, que quem provocar, quem aparecer como autor da queda do governo, quem provocar novas eleições neste contexto será penalizado pelo eleitorado. O eleitorado, neste momento, parece-me que exige alguma estabilidade. E um e outro jogam nisso. O secretário-geral do Partido Socialista diz que se não passar o orçamento, instabilidade política, a despesa é vossa, e Passos Coelho, o presidente do PSD, diz a responsabilidade não é nossa, porque vocês estão a fazer chantagem. E o jogo entre os dois partidos não é um debate político, é um jogo à volta de quem é que vai provocar eleições. Eu penso que, pela conjuntura nacional e internacional, que este Orçamento de Estado, ainda por cima na situação de uma campanha eleitoral para as presidenciais, sendo que o candidato que é previsível que ganhe é o candidato do PSD e que já o referiu expressamente que o orçamento deve ser aprovado, que com mais trica, menos trica, mais conversa, menos conversa, mais negociação, menos negociação, que o Orçamento de Estado vai ser aprovado e não haverá discussão, será o ponto principal da agenda política para outubro, mas que não vai criar aqui dificuldades. E que nós vamos voltar a comentar com certeza nos próximos Combate Blogs. Nós entramos numa fase mais avançada do nosso programa, já temos pouco tempo. Tínhamos escolhido outro tema para comentar, a retirada das tropas de combate americanas do Iraque. Aliás, se quiser comentar estes temas, pode fazê-lo no TV24, no site do TV24, em tv24.pt e até também na nossa página do Combate Blogs no Facebook, em facebook.com/combateblogs. Eu prometo que os melhores comentários nós passaremos na próxima semana aqui no programa. Nuno, queria que fizéssemos então um pequeno comentário em relação à retirada das tropas de combate americanas do Iraque. Tal como disse Barack Obama, é o princípio do fim da presença, ou não. Pelo menos Barack Obama não disse aquilo que George Bush tinha dito, que é missão cumprida. Eu acho que o grande problema, e estou particularmente à vontade sobre esta questão, porque participei na organização das manifestações de 2003, nas manifestações globais que aconteceram em todo o mundo e em Portugal,
O problema é que a política de Bush foi completamente errada e provou-se que a ideia dos neocons de conseguirem desenhar o mundo a golpes de mísseis tem efeitos contrários daqueles que são pretendidos. Nós temos no Médio Oriente um conjunto muito grande de ditaduras que continuam a existir e a situação no Iraque, tirando a saída de Saddam Hussein, não melhorou do ponto de vista da chamada guerra ao terrorismo significativamente. Apenas piorou. Quer dizer, cerca de 5 mil mortos e 40 mil feridos americanos depois, cerca de 150 mil a 700 mil, conforme o Economist ou o Lancet, mortos iraquianos depois, nós temos uma situação de instabilidade naquela zona acrescida, de divisão do país em 3 áreas de influências maiores, do ponto de vista religioso e do ponto de vista da nacionalidade, no caso Kurdistão. O Iraque não está melhor, não é? Não está. Quer dizer, o Iraque está numa enormíssima instabilidade. E a guerra e o conflito que existem no Iraque não vão parar tão cedo. E onde não tínhamos presença da Al-Qaeda, passamos a ter. Mas nem com a retirada das Não, forças porque a retirada é uma falsa retirada. Aliás, há um dado interessante nesta guerra, que talvez um especialista nesta área maior, como o Miguel poderia comentar, que é a chamada privatização da guerra. Nós temos neste momento 50 mil soldados americanos que continuam a apoiar a formação do exército iraquiano, mas temos mais de 100 mil tropas que são mercenários que estão colocados no terreno. E aquilo que é a característica de um Estado de Direito e a característica de uma relação internacional em que os conflitos são entre Estados e têm determinadas regras, passou a haver Deixa-me então ouvir Queria que fizesse um breve comentário sobre isto. Penso que discordas totalmente da visão do Nuno. Bem, aqui não é uma questão de discordar ou concordar. Claro, há coisas que o Nuno disse com as quais eu discordo. Mas basicamente o secretário de Defesa do governo do Obama disse, agora a propósito de assinalar esta retirada, disse que, no fundo, ainda faltava muito tempo para nós sabermos exatamente o que é que resultou da intervenção do Iraque. E isso parece-me que é verdade. Isso pareceu-me que era verdade logo em 2003. Eu, na altura, disse, em conversas privadas, que provavelmente tínhamos precisado de 20 ou 30 anos para saber o que é que ia acontecer dali. E eu acho que isso ainda se mantém. No entanto, o que me pareceu mais estranho foi o discurso do Barack Obama, precisamente. É um discurso terrivelmente ambíguo de alguém que, neste momento, quer ele queira, quer não, é ele que lidera o país que está em guerra. E depois, é que ele no discurso faz duas coisas. Ele diz que vamos passar a página, vamos retirar as tropas de combate, embora as tropas só saiam todas definitivamente no final do próximo ano. Mas, ao mesmo tempo, existe uma guerra no Afeganistão. A guerra no Afeganistão nunca mereceu a oposição de Obama. A guerra do Iraque, sim. Mas a guerra do Afeganistão, sim, não. Mas o discurso acaba por dizer que o que os Estados Unidos agora precisa é de se concentrar na sua agenda interna, recuperar a economia, etc. Bem, mas então eu fico sem perceber como é que o comandante-chefe das tropas americanas, que é o presidente Barack Obama, quer liderar o país quando ele implicitamente está a dizer que já nem a tal guerra boa, que era a guerra no Afeganistão, merece estar nas prioridades da política americana. Pareceu muito estranho aquele discurso. Eu percebo que para o Obama seja uma situação muito desconfortável ele ter de fazer um balanço de uma guerra com a qual ele não concorda, mas pareceu-me que era uma espécie de suicídio político. Quer dizer, ser presidente dos Estados Unidos não é ser presidente da Dinamarca ou presidente da Noruega. Ok, Miguel. Mas ficámos sem tempo, é isso? Pois, o problema é esse. O Nuno fica sempre com o tempo todo. Fica sempre. O Nuno é o culpado disto tudo. É a ditadura do proletariado. Foi assim mais um combate de blogs. Esta discussão nunca termina. Hoje à noite, às 21 horas, aqui na TV 24, vai haver um especial precisamente para avaliar a reentrada política a nível nacional. Já a seguir, não perca a atualização das notícias no TV 24. Nós regressamos no próximo domingo. Muito boa tarde. Toda a informação atualizada hora a hora no